Olá, pessoal. A paz de Jesus, Ave Maria Imaculada. Eu sou Raquel Freire e esse é o canal Ressignificando o Passado. Este é o quarto vídeo de testemunho, prosseguindo daquele vídeo que você vai encontrar aqui mesmo no canal, que está escrito assim, terceira parte do testemunho, terceiro testemunho. Então, após ele, eu fiz um vídeo em homenagem à Nossa Senhora da Imaculada Conceição, mas aqui eu prossigo então com o meu testemunho a partir daquele vídeo número 3, certo? Cheguei em Tangará da Serra, cheguei muito apaixonada por Jesus. Jesus tinha feito maravilhas em minha vida em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E quando eu cheguei em Tangará da Serra, eu queria que todo mundo experimentasse aquilo que eu havia experimentado. Aquele momento de efusão no Espírito Santo, aquele momento em que eu disse, Senhor, faça a tua vontade, não a minha, e que eu senti algo inexplicável dentro de mim, que o coração palpitou, que a pele pegou fogo, que se abrasou, que eu chorei. Então, assim, por não conhecer a hierarquia da renovação carismática católica, eu mal conhecia o movimento. Eu havia conhecido Jesus, conheci o Espírito Santo, conheci os dons, deixei Jesus me tocar, mas de nada, nada mesmo, absolutamente nada, eu sabia sobre a renovação carismática católica em si, que havia coordenações, hierarquia, teria que ter todo um respeito, uma obediência ao bispo, aos padres, aos coordenadores de grupo de oração, coordenadores diocesanos, coordenadores estaduais, tinha toda uma hierarquia que eu desconhecia totalmente. Por desconhecer, o meu desejo único era somente de levar ao conhecimento de todos que existia algo muito lindo dentro da Igreja Católica, que chamava de Renovação Carismática Católica, e que nos proporcionava a graça de experimentar um batismo, uma efusão no Espírito Santo, como nenhum outro católico nunca havia experimentado antes. Então eu senti uma necessidade de começar a partilhar aquilo que eu havia recebido. O que eu fiz então? Eu sentei na minha mesa em casa e comecei a escrever tudo que eu me lembrava daquele retiro. Eu me lembrava que tinha uma palestra chamada Amor de Deus. Eu tinha anotado com marca-texto todos os versículos daquele retiro que haviam falado comigo, que haviam sido utilizados pelo pregador lá em Três Lagoas. Então eu tinha na minha Bíblia tudo marcado, tudo anotado, e eu fui fazendo um roteiro de uma pregação do amor de Deus como eu havia recebido. Depois eu me lembrava que a segunda palestra, que a segunda pregação era sobre o pecado. Me lembrava de todas as formas de pecados que haviam sido lidas e tratadas na Bíblia e todas as formas de contaminação espiritual, de práticas que cotidianamente o brasileiro, da própria cultura mesmo, acabava tendo e desconhecendo que pudesse contaminar tanto. E já fui anotando a segunda palestra, já fui anotando, retirando da própria Bíblia, das minhas memórias e das minhas experiências, aquela segunda palestra. Fui formando então todo um caderno em que eu, na minha concepção, no meu planejamento ali, eu planejava utilizar da seguinte forma: depois que eu conseguisse organizar todo aquele retiro que eu havia recebido e eu conseguisse retratar isso em palavras, colocar tudo no papel, formar todo um roteiro, todo um itinerário, eu sairia aplicando de alguma forma nas igrejas, iria pedir para fazer tarde de louvor, para fazer um retiro semelhante àquele que eu havia recebido, porque agora eu queria dar. Eu queria passar essa informação adiante, eu queria passar essa experiência adiante, eu queria que o mundo conhecesse aquela sensação maravilhosa de estar com Jesus, de ser amado por Ele, de ser resgatado e curado por Ele, como eu havia recentemente conhecido. E assim eu prossegui. Fui escrevendo no meu caderno também a terceira palestra que falava sobre a salvação.
que Jesus ele nos amava muito mais do que que nós pudéssemos sentir ou imaginar, que a misericórdia é muito maior do que o nosso pecado, que a misericórdia abraça o nosso pecado. E eu fui formando toda aquela pregação também, extraindo da Bíblia, de todas as minhas marcações, de todas as minhas anotações do retiro que eu havia recebido. Depois eu fui também com a palestra do Espírito Santo, e todos os dons do Espírito, a efusão do Espírito, que era batismo no Espírito Santo, que era efusão do Espírito Santo, Pentecostes, e fui montando todo um retiro de primeira experiência de oração, sem nenhuma experiência a não ser a de vivência, nenhuma experiência de conhecimento teológico ou de conhecimento das hierarquias da renovação, ou de ter sido formada por alguém, de ter sido antes, né, de ter passado por uma escola de formação. Não, eu não passei. Minha escola de formação foi somente uma vocação, um chamado intenso para levar adiante aquilo que eu havia recebido. E um desejo que eu não conseguia controlar dentro de mim, de sair e anunciar, e pregar e levar adiante aquilo que eu fiz. Então, logo em seguida, depois que já estava com o roteiro todo pronto, eu procurei a rádio local, emissora, né, de rádio, fiz a minha publicidade ali, pedi um colégio, fui até uma escola e pedi à escola que cedesse um final de semana para que nós fizéssemos um movimento ali de oração, para que nós nos reuníssemos, pessoas do bairro, para rezar juntos. E eu não sabia que tinha que pedir na igreja, de verdade. Eu não sabia que tinha que pedir pro padre, eu não sabia que tinha que passar pelo bispo, eu não sabia de nada disso. Eu só queria levar aquilo que eu recebi. E a escola me liberou a sala, me liberou o espaço, liberou o final de semana. Divulguei na rádio, passei um caminhão de som, né, daqueles carros de som que passa no bairro, muito comum no interior. E lá no interior, aquele carro de som foi anunciando que haveria um retiro de primeira experiência de oração naquela escola chamada Silvio Paternês, que era a escola mais próxima da minha casa ali, e que eu havia conseguido a autorização, né, da escola, da direção da escola, para utilizar o espaço, também para utilizar a cozinha, as panelas grandes, consegui cozinheiras, consegui tudo, saí correndo atrás de tudo. E fui preparando um retiro, achando que era simplesmente assim, que era só encontrar alguém para cozinhar, alguém para pregar, alguém para tocar, alguém para interceder, e que a gente ia sair fazendo aquilo que eu havia recebido também. Consegui convidar um amigo, um irmãozinho que eu havia conhecido nas missas na igreja, lá em Tangará da Serra. O nome dele era João, e eu convidei o João, achei que ele tocava e cantava lindamente, e falei para ele se ele queria sair dando retiro comigo, pregando retiros, que eu seria pregadora, eu faria também a parte ministerial, as orações, e que ele tocaria pra gente, ele seria um ministério de música. E ele aceitou, ele também, na inocência dele, e recentemente convertido também à Renovação Carismática Católica lá em Tangará da Serra, ele achou que ele não devia pedir uma autorização na igreja, ele não conhecia, ele desconhecia tudo isso, como eu desconhecia, ele também desconhecia, e achávamos ambos que estávamos fazendo uma coisa muito linda, porque estávamos sendo missionários, estávamos juntos, unindo as nossas forças, para tocar, cantar, pregar, evangelizar, e que não tinha nada de mal nisso, não tinha nada errado, nada errado nisso. Até porque nós não estávamos fazendo escondidos de ninguém, estava sendo anunciado aos 4 cantos de Tangará da Serra, estava sendo anunciado, divulgado na rádio pioneira, e estava sendo divulgado também por meio de carros de som, que passava na rua, principalmente no bairro, né, no meu bairro, e isso é muito comum no interior, esses caminhão de som que divulga eventos. Então eu contratei o caminhão de som e ele passava ali nos dias e horários combinados. E eles faziam esse trabalho de divulgação. E consegui também as panelas da escola, algumas das próprias merendeiras da escola. Eu disse para elas que com o dinheirinho que nós iríamos cobrar da entrada do retiro, com esse dinheirinho, nós pagaríamos as merendeiras, então, para que elas pudessem fazer o nosso café da manhã, o nosso almoço. E assim era anunciado e divulgado. Falava que tinha um valorzinho, e o valor era referente ao café da manhã,
a refeição, né, do almoço no local. E venham todos e vocês vão experimentar dias maravilhosos e com muito canto, com muito louvor, oração de cura, resgate espiritual, oração de libertação. Você vai experimentar o melhor café da manhã, o melhor almoço. Então tudo que era atrativo nós utilizávamos ali naqueles anúncios, na divulgação, e o povo veio. E nós conseguimos atrair, então enchemos uma sala de aula e assim eu preguei o meu primeiro retiro de primeira experiência de oração. E aí eu descobri que era o que Deus queria de mim, porque eu não tinha passado por nenhuma escola de formação, mas eu fiz tudo conforme eu recebi. Parecia realmente que eu havia recebido uma cartilha, um módulo explicativo, uma orientação, uma formação, um seminário de formação. E eu não havia recebido, eu só recebi mesmo de Deus. E ali eu senti o desejo gritando no meu coração de compartilhar e Jesus me honrou. Até hoje temos muitos frutos desse primeiro encontro de oração, desse primeiro retiro. Eu tenho aqueles que eu chamo de filhinhos emprestados por Deus, que são os meus filhos espirituais, aqueles que eu pude iniciar na fé da Renovação Carismática Católica, que não conheciam nada. E antes do retiro de primeira experiência, na minha concepção, eles tinham que conhecer o que era a renovação. Então, não partia do princípio das pregações já irem direto com pregações bíblicas, amor de Deus, pecado, salvação, misericórdia, Espírito Santo. Não, eu partia do princípio de que eles precisavam conhecer primeiro a Igreja Católica, a tradição. E aí eu tinha uma certeza, né? Que as pessoas que estavam conhecendo precisavam conhecer também o que era a Renovação Carismática Católica, onde ela surgiu, como ela surgiu. E essa história muito linda foi contada no meu retiro ali. Contei, narrei, trouxe as experiências. Levei comigo, sim, alguns livros que eu já tinha adquirido lá no mesmo retiro que eu havia feito, né? Tinha livraria. Eu tinha comprado alguns livros muito especiais para mim na minha caminhada, muito importantes. Aprendi muito com esses livros também. E eu levei comigo. E a partir do conhecimento de leitura mesmo desses livros, eu também pude compartilhar todo esse contexto e depois eu entrava com o contexto bíblico, com a pregação do amor de Deus, enfim, todas aquelas pregações do Seminário de Vida no Espírito Santo. Na verdade não, da primeira experiência de oração e depois já encaminhando para o Seminário de Vida no Espírito Santo, que era o Retiro 2. Aí, amados, agora eu deixo o restante para o próximo sábado, porque tenho que contar uma coisa para vocês que eu não sabia e que vocês já devem estar imaginando, assim, deu ruim para Raquel, né? Porque não pediu para o bispo, não pediu para padre, nem sabia que existia um grupo de oração da Renovação Carismática Católica em Tangará da Serra, não sabia que existia. No meu coração, na minha imaginação, o meu coração desejava fundar um grupo de renovação ali, porque só tinha lá em Três Lagoas. Na minha cabeça, na minha mente, só tinha em Três Lagoas, era lá que eu havia conhecido. Eu não sabia que tinha um grupo de oração já em Tangará da Serra, na Igreja Matriz, não sabia. E eu planejava, então, trazer a Renovação Carismática Católica, ser a pioneira ali, né, em trazer essa novidade do Espírito Santo para Tangará da Serra. E aí vocês imaginem, uma semana mais ou menos, eu arrumei para minha cabeça, já tinha coordenadores de grupo da Renovação Carismática da Matriz querendo falar comigo, padre querendo falar comigo, bispo querendo entender o que estava acontecendo, quem era essa que tinha chegado com toda petulância, né? E sem nem compromisso de obediência com a igreja, e já saiu fundando grupo, retiro, convidando as famílias, alugando escola, pagando as merendeiras, passando carro de som, fazendo tudo aquilo, sem ter pedido para o bispo, sem ter pedido para padre, sem ter a permissão, né, das coordenadoras da Renovação Carismática em Tangará da Serra, nem sabia que existia, muito menos ainda, uma coordenação diocesana, e, enfim, no próximo vídeo eu quero contar para vocês
como foi ter que responder ao pároco, né, de Tangará da Serra na época, Frei Constantino. Como foi ter que responder às coordenadoras da Renovação Carismática Católica do Grupo da Matriz? Como foi ter que responder às pessoas que eu nem sabia que eu devia prestar uma obediência? E aí, próximo sábado, eu tenho essa continuação aqui. Veja bem que ainda não fundei o meu grupo de oração, que eu quero contar para vocês também, que foi um pouco depois que fundei um grupo de oração no bairro, né, na periferia, já que eu não era pioneira em Tangará da Serra para fundar, para levar a renovação carismática. Na periferia, no bairro distante, o qual me mudei um pouquinho depois, não existia renovação carismática católica lá, nem missa. A missa era uma escassez, né? Nós tínhamos uma missa mensal naquele bairro. Então, pensa num povo sedento e pensa num coração desejoso de dar, de doar. E aí eu não pensei duas vezes em fundar um grupo de oração. Próximo sábado eu conto para vocês. Não percam. Pai Jesus, salve Maria Imaculada. Obrigada por ficarem aqui até agora. Beijo.